Bom dia. Então, vamos para mais uma aula de farmacologia aplicada à enfermagem, onde a gente vai falar hoje sobre drogas que atuam no sistema nervoso central. Então, para a gente entender que drogas são essas que atuam no sistema nervoso, nós temos que entender de alguns termos, como antipiréticos, anti-inflamatórios, antitérmicos, né? Que seria uma droga analgésica. Então, são drogas utilizadas para aliviar ou abolir a dor. Geralmente, elas são de origem sintética. Um antipirético é um medicamento que age no sistema nervoso central, produzindo a hipertermia, reduzindo a hipertermia, quer dizer, reduzindo a febre, além de possuir atividade analgésica. Já o antitérmico, ele atua reduzindo a temperatura, né? É para febre, reduzir a febre. O anti-inflamatório são drogas que reduzem quadros inflamatórios e podem ser analgésicos ou não. Opioides ou hipoanalgésicos ou narcóticos. Então, essas drogas são derivadas do ópio, causam analgesia e sonolência e podem levar à dependência química. Por esse motivo, são controlados e devem ser guardados em armários com chaves. Então, a gente sabe que os opioides, eles têm um receituário especial, né? Em via dupla, deve ser prescrito pelo médico. Então, em nenhuma farmácia vai chegar e vão vender esse tipo de medicamento sem uma receita médica. Então, eles atuam em dores profundas, sendo que seus efeitos se devem principalmente à morfina. Como exemplo dessa classe, nós temos a morfina, a codeína, o paracetamol, a meperidina, né? Quer dizer, são drogas potentes. Os derivados do ácido salicílico, eles diminuem a hipertermia e aliviam dores de baixa e média intensidade. Os efeitos colaterais relacionam-se à ação gastrointestinal. Por quê? Porque eles causam náuseas e epigastralgia, né? Que são dores no estômago. E dessas dores, se esse medicamento for dado frequentemente, o que pode causar no paciente? Pode causar uma úlcera, pode causar uma gastrite, né? Então, deve ser tomado com cuidado, bastante cuidado. Como exemplo desse tipo de droga, derivado do ácido salicílico, nós temos o AS, a aspirina, o endosprin. Nós temos o derivado também do paraminofenol. O representante dessa categoria é o paracetamol. Ele tem boa ação antipirética e analgésica, quer dizer, baixa a temperatura e diminui a sensibilidade à dor, né? E baixa a ação anti-inflamatória. Então, os efeitos colaterais são pouco significativos em doses terapêuticas, mas não se descartam reações cutâneas alérgicas. Como, por exemplo, nós temos o paracetamol, o Tilenol, o Parador. Temos também os derivados da pirazolona. O representante é a dipirona, cuja ação predominante é analgésica e antipirética. Analgésica porque diminui a dor e antipirética porque ele é antitérmico, né? Baixa temperatura. O uso intravenoso pode provocar hipotensão arterial em alguns clientes. Então, cuidado ao administrar a dipirona. Sempre procurar se o paciente não tem alergia à dipirona. Porque como ele baixa a pressão demais, o paciente pode, depois de uma administração de dipirona, pode baixar bastante a pressão arterial. Derivados dos ácidos aril-alcanoicos. Então, caracteriza por sua ação analgésica, antipirética e anti-inflamatória. O efeito colateral mais frequente é a epigastralgia, quer dizer, dores no estômago. E como exemplo dessa classe de medicamento, nós temos diclofenaco, que é o Voltaren, o biofenaco, o cataflã. Então, esse tipo de medicamento, que é anti-inflamatório, né? Ele também tem essa característica de ser muito tóxico para o estômago. Então, pacientes que têm gastrite não pode fazer uso contínuo de anti-inflamatório. Aliás, nenhum paciente não pode fazer uso contínuo de anti-inflamatório.
O anti-inflamatório deve ser dado no máximo 5 dias, né? Cuidado de enfermagem. Então, administrar o ácido salicílico nos horários das refeições para minimizar irritações gástricas. Então, ao administrar o ácido salicílico no horário das refeições, deve-se dar algum alimento que é para minimizar as irritações gástricas. Então, na administração dos opioides, está atento à sonolência, náuseas, vômitos, alterações de humor, sinais de depressão respiratória, miose, que é a contração da pupila, pois pode indicar toxicidade do medicamento, hipotensão arterial ao se levantar, né? Porque essa morfina, ela causa uma vasodilatação periférica. E aí pode ter as manifestações crônicas, né? E a dependência física e psicológica. Então, cuidado quando você for tentar emagrecer através desses medicamentos que emagrecem muito, diminui muito o peso em um determinado intervalo de tempo, um curto intervalo de tempo. Então, nós temos aí como exemplos derivados da anfetamina, da sibutramina, aqueles medicamentos que reduzem a absorção de gordura. Então, deve-se tomar cuidado, porque tudo que se perde rápido, você ganha rápido. Então, o que é que se der? Ah, professora, mas o que é que eu vou fazer para emagrecer? Quem quer emagrecer vai fazer uma reeducação alimentar. Quer dizer, se alimentar corretamente e nos horários adequados e em poucas quantidades. E fazer atividade física, né? Então, o importante é você emagrecer uma boa parte do peso em um longo período de tempo. Porque aquilo que você perde rápido, você ganha rápido. Pessoas que emagrecem 10, 15 quilos em um mês, né? Então, para ganha 20, 30 mais rápido que o que perdeu os 15. Os ansiolíticos ou tranquilizantes. Então, são drogas que auxiliam na redução da ansiedade, além de ter efeitos sedativos, miorrelaxantes e anticonvulsivantes. Então, são representados pelo grupo de drogas chamados benzodiazepínicos. Podem ser utilizados na indução anestésica, porém são capazes de causar depressão respiratória. Nós temos como exemplo aí dessas drogas ansiolíticos o bromazepam, que é chamado Lexotan, ou Somalio, que é dado pela via oral. O clonazepam, que também é chamado de Rivotril, que é dado pela via oral. O clordiazepótico, que é o chamado Psicocedin, que é via oral injetável. Nós temos o diazepam, que também é chamado de Diempax e Valium, que é pela via oral injetável. O flunitrazepam, que é o Ropinol, que é também dado via oral. O lorazepam, que é também chamado de Lorax, que é via oral. E o midazolam, que é chamado de Dorminide, que é via oral ou injetável. Os cuidados de enfermagem ao se fazer esses medicamentos ansiolíticos, né? Então, observar a utilização do cliente com miastenia grave devido à ação miorrelaxante, atentar para sinais de dependência química. E pelo fato dessas drogas causarem depressão do sistema nervoso central, não é recomendado exercer atividades que exigem concentração, como dirigir veículos e operar máquinas, né? Para evitar causar acidentes. O diazepam injetável é incompatível com soluções aquosas, ocorrendo precipitação. Então, ao se fazer uma injeção de diazepam, você não vai dissolver em água. Você vai dar direto na veia. Embora seja uma quantidade mínima, 2 ml, né? Então, você vai fazer e dar direto na veia. Monitorar os sinais vitais e comunicar alterações respiratórias. Nós temos aqui também os hipnóticos, que são os medicamentos indutores do sono ou de sedação, quando utilizados em doses menores. Doses altas causam inconsciência e insensibilidade, como anestesia geral. Os principais hipnóticos são o fenobarbital, que é chamado de Gardenal, o tiopental, que é também chamado de tionembutal. E que cuidado de enfermagem devemos ter ao administrar os hipnóticos? Primeiro, monitorar os sinais vitais.
Os medicamentos anestésicos são administrados pelo anestesista. Então, enfermeiro não se faz uso da anestesia, né? E nem o técnico. Quem faz é o médico. Os tiobarbitúricos, na administração endovenosa, podem provocar tosse e laringoespasmo. Então, é por isso que só o médico anestesista faz a administração desses hipnóticos, do anestésico. O neuroléptico ou antipsicótico são drogas que induzem o sono, diminuem a atividade psíquica e motora. Nós temos como representantes a clorpromazina, que é chamada de ampliquitil, a levopromazina, que é chamada de Neosine, o haloperidol, que é chamado de Aldol. Aí nós temos, como cuidado de enfermagem, nós podemos monitorar os sinais vitais, porque essas drogas causam hipotermia, hipotensão e taquicardia. Observar os sinais relacionados a efeitos indesejáveis, cialorreia, que é o aumento da salivação, obstipação, né? E o rebaixamento do nível de consciência. E por último, nós temos os antidepressivos, que são medicamentos utilizados para tratar doenças depressivas, diminuindo o risco de suicídio. Os efeitos colaterais são secura na boca, tremor, insônia, sonolência, inquietação, tontura e manifestações cardíacas e convulsões. Os principais medicamentos antidepressivos são a amitriptilina, que é o triptanol, a imipramina, a fluoxetina e a clomipramina. Cuidado de enfermagem ao se administrar um antidepressivo. Então, orientar quanto ao controle médico periódico para avaliação do tratamento. Esses medicamentos, eles não podem ser feitos sem controle, né, de forma desordenada. Eles têm que ter feito um acompanhamento médico para evitar a dependência, porque eles causam dependência. Então, orientar sobre a não ingestão de álcool pela interferência da ação do antidepressivo, estimular a ingestão hídrica para evitar a obstipação e fornecer alimentos laxativos como fibras, mamão e ameixa, evitar atividades que exigem concentração em caso de sonolência. Então, os anticonvulsivantes são drogas indicadas para a prevenção e tratamento imediato de crises convulsivas. Nós temos aqui como representante a carbamazepina, que é chamada também de Tegretol, clonazepam, o diazepam, a fenitoína e o fenobarbital. E alguns cuidados nós devemos ter ao administrar esses medicamentos, né? Os medicamentos anticonvulsivantes, que é administrar o medicamento de acordo com a prescrição médica, administrar próximo às refeições para evitar problemas de estômago, orientar a não interrupção da medicação sem acompanhamento médico, porque eles causam dependência. Então, quando for retirar um medicamento que causa dependência, tem que ser feito o desmame, né? Tem que ser tirado aos poucos, porque senão vai causar a síndrome da abstinência. Então, deve ser feito também um controle na hora de retirar o medicamento. A fenitoína é incompatível com soro glicosado. Ela é compatível com a solução fisiológica 0,9%. O diazepam deve ser administrado bem lentamente, pois causa hipotensão arterial, depressão respiratória, depressão do sistema nervoso central e não deve ser diluído em água, tá? Em água destilada. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, bons estudos e bom final de semana. Muitíssimo obrigada.